Boa noite. Obrigado aqui pela presença de vocês. Nós estamos aqui para fazer uma conversa em torno do lançamento do DVD do Cabra Marcado para Morrer, que é esse aqui, que já se encontra na loja aqui do Instituto e logo em seguida nas livrarias e pontos de revenda de DVDs. Lembro que o Instituto também tem uma loja virtual, quer dizer, o DVD pode ser adquirido tanto aqui na loja quanto na loja virtual, nas lojas e livrarias que vendem DVD. Como todos os DVDs que nós editamos, esse vem acompanhado de um livreto que reúne uma série de observações críticas feitas no lançamento do filme, ou seja, entre a metade de 84, quando ele começou a ser exibido antes de ter mesmo a sua versão final em 35mm, começou a ser exibido em cópias em 16 para alguns convidados. A primeira dessas sessões foi feita no dia 31 de março de 84, perdão, e a partir daí começaram a surgir na imprensa, no Rio, em São Paulo, algumas observações sobre o filme, e depois que ele recebeu o prêmio no Festival do Rio de 84, mais textos críticos surgiram, e não apenas no Brasil. Em seguida, a apresentação do filme no Festival do Rio, ele foi exibido no Festival de Havana, em dezembro de 84, e foi exibido logo em seguida na França, primeiro na Alemanha, no Festival de Berlim, e depois na França, no Festival de Cinema do Réel, que é o Festival de Cinema Documentário do Centro Pompidou. Tanto em Havana, quanto em Berlim e no Festival do Réel, o filme recebeu o prêmio principal. E isso acabou gerando, não apenas isso, é claro, mas acabou gerando uma série de conversas sobre esse filme. São esses textos que nós procuramos reunir aqui com um texto em especial que foi mencionado pelo Coutinho, conversa conosco, quando nós estávamos organizando a edição do DVD, que era um texto do Walter Lima Júnior, que metade do texto é quase que um relato autobiográfico e metade do texto é uma análise do filme. De um relato biográfico, porque a ideia era de que o fotógrafo que filmou com o Coutinho o Cabra Marcado para Morrer, o Fernando Duarte, deveria ser o fotógrafo do filme, primeiro longa-metragem do Walter Lima Júnior, que era o Menino de Engenho. E com a invasão do Exército e a perseguição e a fuga do Coutinho e do Fernando Duarte, isso não pôde se realizar. Então, como já existia essa preocupação do Walter Lima de trabalhar com o Fernando Duarte, ele se lembra e menciona no texto que ele talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a ver um copião do Cabra Marcado para Morrer, a ficção que o Coutinho estava filmando em 64. E que ficou com algumas imagens que ele viu, então, de um filme que não chegou a se complementar, tal como previsto em 64, na memória. Ele disse: eu jamais esqueci algumas cenas, e menciona essas cenas que ele viu escrevendo em 84. Imediatamente, mesclado com essa lembrança de um trabalho que ele pretendia fazer com um fotógrafo que não pôde trabalhar com ele, ele faz uma série de análises do comportamento do documentário e da relação que o Coutinho tinha com o documentário a partir do que ele apresentava em Cabra Marcado para Morrer, que foram, na memória do Coutinho, uma das melhores coisas que se escreveu quando o filme foi lançado. A outra lembrança que ele tinha de textos escritos sobre o filme vinha muito de análises publicadas no Uruguai. O filme, pouco depois do prêmio no Rio, foi comprado para difusão no Uruguai, pela Cinemateca Uruguaia, foi distribuído comercialmente pela Cinemateca Uruguaia em Montevidéu, e lá vários jornalistas, críticos e críticos de arte, não apenas críticos de cinema, escreveram sobre o filme, e o Coutinho tinha na memória uma lembrança de que esses textos tinham sido muito enriquecedores na relação de leitura que se podia ter do filme. Na verdade, na imprensa brasileira, passados esses momentos da primeira surpresa e dos textos publicados na segunda metade de 84,
e logo depois do Festival do Rio, boa parte da imprensa deu o assunto por já tratado e não voltou a publicar muitos textos sobre o filme em 85. Então, o que ficou na memória do Coutinho foram esses textos de 84, os textos de Montevidéu e o texto do Walter Lima. Walter deveria estar aqui conosco hoje, não nos comunicou no começo da tarde que, por um motivo familiar, ele tinha sido impedido de vir aqui, mas eu queria fazer essa menção para que a gente tivesse noção do que na memória do Coutinho tinha ficado como uma resposta primeira ao filme Cabra Marcado para Morrer. E queria lembrar ainda, antes de começarmos aqui a conversa, de que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo aqui o lançamento do DVD do Cabra Marcado para Morrer, existem algumas homenagens sendo feitas ao Eduardo Coutinho fora do Brasil. Uma delas se fez em Paris, no Festival de Documentário do Centro Pompidou, o Festival de Réel, onde foram exibidos o Cabra Marcado para Morrer e Sobreviventes de Galileia, numa sessão seguida de uma conversa também com os espectadores. E uma outra homenagem foi feita no México, pelo Instituto Mexicano de Cinema, que editou um livro sobre o Coutinho, este livro com alguns textos de análise dos filmes em geral, de Cabra Marcado, mas também de filmes mais recentes, e que tem uma apresentação feita pelo diretor do Instituto Mexicano de Cinema, que é o produtor Jorge Sanches, e que eu me permitiria traduzir ao vivo aqui, ler o último parágrafo, a conclusão do texto, porque espelha um sentimento muito próximo do nosso, e por isso eu queria só fazer essa menção do trabalho do Instituto Mexicano de Cinema. Há que sublinhar que, além de fazer essa publicação, que foi distribuída no Festival de Guadalajara, que, na verdade, se encerra hoje, montou-se também com o Instituto Mexicano de Cinema e o festival, montaram também uma mesa reunindo 2 realizadores de documentários do cinema mexicano, na verdade, 2 realizadoras, uma chamada Alexandra Islas, a outra chamada Alessandra Sanches, e 2 críticos de cine, José Rodrigues e o Luiz Tovar. E esses 4 integrantes fizeram um elogio ao cinema do Coutinho e sublinharam muito um ponto que é o que conclui aqui, que está citado na conclusão, que é uma conclusão muito próxima do que diz o Jorge Sanches aqui ao final, e que nos revela que, mesmo sem ter conseguido uma distribuição comercial efetiva e ampla no território mexicano, os poucos realizadores, poucos não diria, mas digamos até mais exatamente, os realizadores mexicanos que tiveram contato com os filmes do Coutinho, viram uma espécie de um deflagrador de um processo de trabalho pessoal. E não importa aqui, no caso, se esses realizadores queriam fazer filmes de ficção ou filmes documentários. Quer dizer, uns e outros se sentiram de tal modo tocados pela presença de alguns elementos, como disse um deles, quando nós vemos um filme do Coutinho, parece que ele está fazendo uma crítica de cinema e analisando o processo cinematográfico de um modo geral, e isso nos permite inventar o nosso cinema com maior liberdade. É um pouco essa sensação comum aos 4 que estiveram na mesa de lançamento deste livro, que está resumida no final, na observação feita pelo Jorge Sanches, que diz mais ou menos o seguinte: é possível afirmar que, da obra documental de Eduardo Coutinho, existem sutis variações sobre a nossa maneira de trabalhar a memória. A história que nós recordamos hoje não é a mesma que nós vamos recordar amanhã. Ao contar a nossa história, nós nos reinventamos. Nós adquirimos um pouco
da forma daquilo que nós ou fomos ou poderíamos ter sido. E essa junção, ao narrarmos do que efetivamente nós fomos e do que talvez nós pudéssemos ter sido, ou, dito de outra maneira, nessa junção que se faz no cinema do Coutinho, ele sugere que a ficção e a realidade são duas caras de uma mesma e única experiência. Não águia e sol, mas sol e águia. Vale explicar. Na moeda mexicana, um dos lados da moeda é uma águia, o outro lado é o sol. O que ele quer dizer, não somos ou uma ou outra face da moeda, mas somos essa moeda. Somos a moeda. E termina dizendo, com esta reunião de ensaios e aproximações críticas, o Instituto Mexicano de Cinema e o Festival de Cinema de Guadalajara celebram um olhar, ao mesmo tempo, direto, cru, mas reflexivo. E, com esse olhar, Eduardo Coutinho nos revela as razões, talvez nos revele as razões secretas que levam cada um de nós, todos os homens, a querer compartilhar as suas histórias com os outros. Eu queria só fazer essa menção aqui, antes de passar a palavra aos nossos dois amigos aqui de mesa, que é o que vão falar, e para lembrar que um sentimento comum nesse momento nos une diante de filmes como Cabra Marcado para Morrer e o trabalho geral do Eduardo Coutinho. O que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento está sendo feito também em outros lugares por pessoas que, como nós, se deixaram influenciar, impressionar e enriquecer pelos filmes feitos pelo Eduardo Coutinho. Queria primeiro passar a palavra aqui para o Zelito Viana, que foi o produtor, e que faça umas observações para que, a partir daqui, a gente continue a conversa. Boa noite. Pedir desculpas a vocês que eu cheguei hoje de manhã do México. Viajei 24 horas sem parar, então estou rouco e com problemas. Mas, ao mesmo tempo, estou extremamente dividido. Esse dia de hoje aqui, para mim, é uma coisa que, mais do que dividido, é meio dilacerado. Eu me sinto feliz por estar homenageando o Coutinho, coroando o trabalho dele com esse lançamento desse DVD, com os extras, e, ao mesmo tempo, extremamente triste pela ausência dele, que ele deveria estar aqui com a gente, né? E teve esse final tão triste. Então, dividido assim, vou dizer algumas coisas para vocês, só para esquentar a conversa. O debate, na verdade, ele tem que vir de vocês para nós. O Cabra, para mim, a primeira coisa que eu fui fazendo na minha vida no cinema, eu era engenheiro, foi terminar o Cabra Marcado para Morrer. Essa foi, digamos assim, a tarefa que me deu o Leon Hirschman, que era meu colega de turma, e engenheiro como eu, né? E, naquele tempo, militante do Partido Comunista. O filme tinha sido produzido, estava sendo produzido pelo CPC da UNE. O Leon era um dos próceres do CPC da UNE. E aí, ele me convidou para entrar para o cinema e me deu a tarefa de terminar o Cabra. Olha, você pega aí. Falei, mas eu não sei nada de cinema, então só sei fazer conta. Ele falou, então vai ser produtor. Né? Quem sabe fazer conta vai ser produtor. Então eu virei produtor um pouco assim. Era engenheiro, não tinha nada a ver com cinema, mas e aí eu era o Cabra. Então nós fomos fazer uma projeção na Líder do Copião, desse famoso Copião, que o Walter Lima, aliás, é companheiro do Eduardo no Globo Repórter, né? Do Eduardo Coutinho. Né? 75, é. Mas então fui lá ver o Copião, né? E na Líder, e assistimos aquele Copião lá, e ficamos emocionados vendo o Copião e tal, mas na verdade ali não tinha possibilidade nenhuma, naquele momento, né, político que a gente vivia, né, em pleno golpe de Estado. Quer dizer, essa história é de talvez setembro, outubro de 64. E aí nós fomos para o Teatro de Arena, Teatro Opinião, que era um teatro que era comandado pelo CPC, né, pelo pessoal, pelos remanescentes do CPC. E lá
houve um debate sobre o terminar ou não terminar o Cabra. E aí eu defendi a tese de que não deveria terminar, porque a gente não tinha condições políticas. E essa tese ganhou. Tinha gente que queria terminar de qualquer maneira, como sempre tem. As opiniões são divididas, sobretudo em reunião de comunista. Né? A conversa não para nunca. Né? Então, aí, quando terminou essa reunião, chegou o Glauber Rocha para mim, que eu não sabia quem era, e me convidou para fazer a Mapa Filmes. E aí nós fizemos, ele estava produzindo o Menino de Engenho e não queria que o dinheiro do Menino de Engenho se perdesse, queria botar aquele dentro de uma empresa. Me convidou para ser sócio dele, eu fui ser sócio dele e até hoje a Mapa está aí. Fazendo, ano que vem vai fazer 50 anos. Quem sabe a gente vai comemorar aqui no Instituto os 50 anos da Mapa. Mas então, mas o Coutinho era muito amigo meu, era talvez a pessoa do cinema mais próxima que eu tinha. Ele me fazia rir constantemente, eu achava ele uma pessoa super engraçada. Aliás, nós participamos de um debate no Museu da Imagem do Som, eu, João e o Eduardo Escorel, e o Coutinho estava com a veia solta, estava engraçadíssimo, as pessoas rolavam de rir na plateia. Ele era uma pessoa extremamente engraçada. E ficamos amigos e eu produzi o primeiro longa-metragem dele de ficção, O Homem que Comprou o Mundo, né, que, segundo o Gustavo Dal, era uma chanchada filmada feita o Padre Amoço. Era uma chanchada filmada como o Padre Amoço, que é um filme do Joaquim Pedro. Mas então, O Homem Comprou o Mundo, depois ele trabalhou comigo no roteiro dos Condenados, né, e depois fizemos uma série para televisão, ela é muito interessante, muito pouca gente aqui deve ter visto, uma série chamada Imagens da História, uma série para para TV educativa, em que ele se divertia fazendo textos que o Abujamra não conseguiria ler. Então, as apresentações dos filmes eram textos que não dava para ler de jeito nenhum, enrolava a língua, o Abujamra ficava louco, e o Abujamra é metido fiel de sua mesma, né, metido a achar que ia dizer os textos e se enrolava no meio, o Coutinho caía na gargalhada. Então, fizemos essa série, essa imagem. Aí, bom, quando foi antes da Imagem da História, eu pulei um pouco, porque o Cabra veio antes da Imagem da História, surgiu a possibilidade, que o Coutinho, na verdade, tinha uma obsessão, né? Ele era obcecado pelo Cabra Marcado para Morrer. Quem conviveu com ele entre 64 e o Cabra ficar pronto, sabe que ele não pensava em outra coisa, ele não tinha outra coisa na cabeça, na verdade. Tudo que ele fez nesse período, entre 64 e o Cabra, era uma mera coisa para sobreviver, né, para ganhar um dinheiro, mas para acabar o Cabra. O negócio dele era uma obsessão mesmo violenta que ele tinha por isso. Ele dizia sempre que não morreria sem terminar o Cabra. Aí surgiu a possibilidade, na Embrafilme assumiu o Calil, né, Carlos Augusto Calil, e aí, que era um amigo nosso e tal, e aí submetemos a ele o projeto de terminar o Cabra, e aí ele teve coragem de encarar mais ou menos, quer dizer, dar dinheiro para um filme em plena ditadura, porque nós estávamos ainda vivendo em plena ditadura, e o filme foi produzido com operações assim estranhas, mais ou menos estranhas, que a gente não pode heterodoxas, digamos assim, operações heterodoxas, porque eu não podia sair diretamente o dinheiro para o Cabra Marcado para Morrer, teve que sair por vias transversas. Aliás, coisa muito comum no Brasil, diga-se de passagem. Mas então, mas graças a esse dinheiro que a gente recebeu da Embrafilme, pelo Calil, a gente conseguiu remontar a produção do filme. Tentamos o Fernando Duarte como fotógrafo, mas ele não podia, estava em Brasília como professor, não podia como sair ali naquele momento. E aí montamos uma equipe e o Coutinho foi para encontrar a dona Elizabeth e fazer o filme. Na verdade, quer dizer, eu digo que o Cabra não é provavelmente um filme, o Cabra é um evento, né? É diferente, não tem como comparar o Cabra com outro documentário. Né? Não existe, não há possibilidade de você... Por isso, aliás, é que ele ganhou todos os prêmios que foi, em todos os festivais que foi, porque ou você não convida ou ele ganha.
Não tem, não tem outra saída. Porque se o cara convidou, porque gostou. Se gostou, não vai gostar de outro. Como é que vai comparar o Cabra com um documentário normal? Né? Porque efetivamente é verdade isso. Tanto que ele ganhou 13 ou 14 prêmios internacionais. E por isso, porque ele na verdade, ele não é um filme propriamente dito, como, quer dizer, no sentido que a gente está acostumado a ver. Tá? Ele é efetivamente um evento, é uma coisa que aconteceu num golpe de Estado, que foi preso, e toda a conotação que está por trás do Cabra, né, ela não está por trás de um filme normal, no documentário, por melhor que ele seja. Né? Então, e agora eu podia terminar para poder vocês rirem um pouco, eu contar uma história do Coutinho também, que ele era obcecado pelo negativo do Cabra, obviamente, né, porque da primeira parte, vivia aquilo ali para ele, era uma coisa, de uma obsessão, né, você imagina. E nós na hora de montar o negativo do filme, eu resolvi arranjar um montador em São Paulo, que era mais barato do que aqui no Rio. Aí ele falou assim, vai montar em São Paulo? Eu vou junto. Eu falei, mas Coutinho, o negativo tem... Não, eu vou levar, vai comigo na mão. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou assim, mas eu não vou pela ponte aérea, porque a ponte aérea cai muito. Eu vou pelo Galeão. Eu falei, mas Coutinho, vai para São Paulo pelo Galeão, uma atrapalheira infernal, todo mundo vai para São Paulo toda hora, sai avião de meia hora. Não, vou para o Galeão. Aí foi Eduardo Coutinho para o Galeão com as latas de negativo debaixo do braço. Chegou em São Paulo, meu amigo, que veio na esteira, rodando a esteira, assim, e nada da lata de negativo. Foi parar no Uruguai, tinha de parar em Montevidéu. Agora, a cara do Coutinho, falando, vocês imaginam o Coutinho como era nervoso e tal, ele encarando a funcionária da Varig, né? Cadê o meu negativo do carro? Carro marcado para minha mulher, não sabia de nada. O avião que ele pegou aqui era um avião que era São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires. Aí o negativo... Aí ele ficou sentado no aeroporto de São Paulo durante 6 horas, mais ou menos, esperando o negativo voltar. Porque fui lá e ele não saía de lá do aeroporto. Quando ele me contou essa história pelo telefone, eu caí na gargalhada, ele ficou louco. Ele ficou louco comigo, que eu estava rindo realmente, porque a obsessão dele foi de tal natureza que o negativo foi parar em Montevidéu. Mas então, é isso aí. O Eduardo Escorel com a palavra, volta a palavra. Muito obrigado. Só para... A história é conhecida, mas só para a gente situar a ponte entre o Zelito e o Eduardo, quer dizer, os negativos, uma ponte mesmo, né? Uma ponte grande. Mas os negativos que foram filmados em 64, que foram vistos pelo Zelito e considerados que não dava filme porque o material não estava completo e porque não foi impossível de completar e porque não tinham condições políticas de se completar. Quer dizer, esses negativos ficaram durante longo tempo guardados, primeiro em casa do Davi Neves, do pai do Davi Neves, e em seguida, que era um general, na verdade, e em seguida transferidos para a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, onde é que eles foram guardados em latas que tinham um título de ficção, podemos dizer, porque eles ficaram lá registrados como se existisse um filme chamado A Rosa do Campo. Então, sobre a Rosa do Campo estavam guardados os materiais do Cabra Marcado para Morrer. Foram esses materiais que, uma vez retomada a produção, foram levados a São Paulo para serem limpos, colocados em ordem e verificados como estavam, porque durante esses 17 anos, mais ou menos, eles ficaram guardados sem condições ideais para a guarda de material. Quer dizer, sei lá, dentro de um armário, embaixo de cama, numa lata sem temperatura e sem controle de umidade necessário para a preservação do material, né? Foi a partir de então, com esses materiais e mais os que o Coutinho, principalmente, os que o Coutinho tinha filmado entre 80 e 81, em Sapé, na Paraíba, em Pernambuco, e no encontro com a Elizabeth, que se passou o material, chegou às mãos do Eduardo para montar. Que vale lembrar que, nesse período, entre a realização de um filme e outro, Coutinho trabalhou primeiro como roteirista,
depois como jornalista na redação do Jornal do Brasil e, finalmente, como integrante da equipe de reportagem do Globo Repórter na TV Globo, né, e onde ele pôde voltar a visitar a região em que ele tinha passado em 62 para fazer um projeto que também não que acabou gerando o Cabra Marcado para Morrer, né? Que era um projeto de fazer um filme sobre o Brasil, filmando a região Nordeste, Sudeste, e o Sul e o Centro, né? Coutinho estava indicado com uma pequena equipe para filmar a região Nordeste. Foi nessa ocasião que ele, passando pela cidade de Sapé, filmou a única imagem que ele filmou na vida. Ele nunca pegou numa câmera, disse que era absolutamente incapaz de carregar uma câmera e manejar, mas nesse dia carregou e, por milagre, filmou e saiu, né? Deu certo. Então, com esse material de 62 é que ele começou a fazer o projeto de 64 e, quando estava filmando em 64, foi interrompido pelo golpe militar no dia 31 de março de 64, exatamente. As tropas do Exército invadiram a fazenda e pediram a continuação da filmagem, prenderam alguns dos integrantes da equipe que não conseguiram fugir, e um projeto foi retomado apenas 17 anos mais tarde, em 80, 81, quando ele voltou para filmar não mais a continuação daquele filme iniciado em 64, mas um documentário sobre as pessoas que haviam colaborado com ele na realização desse filme, que iria contar a história do assassinato de João Pedro Teixeira, sem intérpretes profissionais e simplesmente com a participação direta dos familiares e dos amigos. Dois desses amigos aparecem aqui em Sobreviventes de Galileia, que é o Cícero e o João, o Dão da Galileia, né? O João José, que é o Dão da Galileia. Então, essa é a história, quer dizer, chegou para um trabalho para o Eduardo, no momento em que ele já tinha filmado esse material e que ia começar a organizar a montagem do que havia sido filmado em 62, em 64 e em 81. Certo? Se não tiver, pega o meu. Alô? Está funcionando ou não? Tá? Na verdade, eu tinha pensado em dar um rumo um pouco diferente aqui à minha participação, e vou deixar esses comentários sobre a montagem do Cabra, eventualmente, para depois, dependendo das perguntas que foram feitas. Eu acho que, sem dúvida, que nós devemos saudar o lançamento em DVD do Cabra Marcado para Morrer. Não tenho a menor dúvida disso, mas compartilho, de certa maneira, uma sensação semelhante à do Zelito. Diante do que aconteceu há menos de 2 meses, eu sinto uma dificuldade muito grande de falar do filme e dos extras, deixando o Coutinho de lado e a tragédia que o abateu também. Ao mesmo tempo, o que haveria para dizer sobre o Coutinho que já não foi dito milhares de vezes, né? E sobre sua morte, o que se pode dizer, né? Então, diante desse impasse, para tentar sair desse impasse, eu pensei que a melhor maneira seria evocar algumas palavras do próprio Coutinho, ditas no encontro que nós tivemos na Flip no ano passado, em julho, e que eu guardei a impressão que foi um bom momento, tanto para ele como para todos que participaram desse encontro. Em 3 trechos, em particular, ao se referir ao Cabra Marcado para Morrer, aos extras e ao seu método de conversar, o Coutinho deixa transparecer de maneira muito clara a sua
lógica absolutamente desconcertante que nunca deixou de nos surpreender. No primeiro trecho, ele comenta a entrevista do João Mariano, o camponês que, em março de 64, atuou em Cabra Marcado para Morrer, fazendo o papel do João Pedro Teixeira, personagem central do filme. Como todos que viram o Cabra Marcado para Morrer certamente lembram, o João Mariano reluta muito em falar, apesar da insistência do Coutinho. E quando o João Mariano finalmente se anima a falar, o Coutinho interrompe a filmagem com um gesto assim marcial do braço esquerdo. E quando a filmagem é retomada, como se não bastasse esse incidente, o Coutinho aparece sentado diante do João Mariano e há uma caixa de microfone esquecida na mesa, no intervalo, e o Coutinho fica literalmente à beira de um ataque de nervos. Assim. E nesse nosso encontro, essa cena foi projetada e o Coutinho fez o seguinte comentário. Disse ele: esse é um dos casos em que quase me dá um arrependimento em ter incluído no filme. Isso 30 anos depois, ele guardava um arrependimento de ter incluído uma entrevista no filme. Esse é um dos casos em que quase me dá um arrependimento em ter incluído no filme, disse o Coutinho na Flip. E continuou. Porque isso gerou um desentendimento, uma dúvida sobre o porquê aconteceu, sobre a resposta do João Mariano, pelo fato de que eu fiz o grande erro, coisa que eu nunca faço, de interromper uma cena porque o som está ruim. Eu não pergunto se o som está ruim. Se o fotógrafo diz que a luz está boa e o som não interrompe, eu delego isso. Isso não é minha preocupação. Então, eu interromper com o braço daquele jeito, eu não sei o que me deu. Não sei se eu tinha visto o microfone, porque o microfone ainda não estava aparecendo, eu não sei por que eu fiz isso e não sei por que eu deixei na montagem. Mas eu acho, hoje eu acho que eu tiraria essa sequência do filme. Porque, na verdade, o silêncio dele parece provocado porque eu o interrompi. Pode ser que isso atrapalhou, mas realmente ele estava lá falando, mas sem vontade de falar no assunto. Porque não queria ser confundido de novo com aqueles caras que fizeram o filme. E ele tinha toda a razão. Porque se ele foi expulso do céu por causa do filme, para um crente, nada é pior do que perder o céu, entendeu? Então ele tinha razão. E tinha outro troço que era bom no fato de ele aparecer. Quer dizer, ele se contradiz, ele diz que se arrepende e em seguida reconhece que é bom a sequência estar no filme. Era bom o fato dele aparecer, é que aquele que faz o herói não é obrigado a ser herói. Então ele fazia o João Pedro, que era o herói, mas ele não era o herói. Então eu acho que isso gerou alguma coisa muito estranha, porque uma hora eu olho, quando volta a cena, eu olho para um aparelho de som que está aparecendo, a caixinha de microfone, e eu olho para trás furioso com o Saldanha, que era o técnico de som, com a equipe. Mas no filme aparece tudo, aparece microfone, aparece equipe, então não tinha problema nenhum aparecer o microfone. Então aquela cena eu acho que perturba. Tem gente que acha que ao interrompê-lo eu provoquei aquilo. Eu acho que esse trecho desse comentário dele é uma ilustração perfeita do pensamento contraditório, ou dialético, se quiserem, do Coutinho. Ele começa dizendo ter um certo arrependimento da cena ter sido incluída, mas depois alinha uma série de razões mais do que suficientes para a cena estar no filme. E uma delas é o anti-heroísmo do ator que faz o papel do herói. Mas tem uma série de outras razões que ele descreve, né? E ele deixa de mencionar o que é mais, talvez, importante na cena vista hoje, que é o extraordinário valor que ela tem como documento do estágio inicial das conversas dele. Quer dizer, ali ele estava, na verdade, o Cabra é muito diferente da obra posterior dele, e ali ele estava ensaiando e começando esse processo, e, de fato, ele jamais interromperia, nos anos seguintes, uma gravação, porque achava que o vento estava batendo no microfone. Isso jamais aconteceria na obra de maturidade dele. Passando para os extras, então, do Cabra Marcado para Morrer, o Coutinho foi ao encontro deles, né, 30 anos depois da filmagem.
e fez o seguinte comentário quando nós conversamos sobre isso. Ele disse: eu praticamente nunca revejo os filmes que eu faço. Eu não revejo por uma razão muito cristã. Consumatus est, que é o que Jesus teria dito na cruz. Está consumado, acabou. Então não tem um troço, eu faria assim, faria de outro jeito. Acabou, está lá, entendeu? É um fato definitivo que já passou. Eu sei que é inútil, porque não vai se repetir. Então não adianta. Se não foi extraordinário, eu não vou voltar, porque não vai ter de novo. Deu ou não deu? Foi ou não foi? O que interessa é o momento da filmagem. Os personagens, continuou Coutinho, são seres quase de ficção, a partir de pessoas reais que falam durante 1 hora, você monta, fica 7, 10, 5 minutos, e que são células ficcionais. Tanto que na vida real, eu não volto a conviver diariamente, porque eu não reconheço mais as pessoas. Bem, eu reconheço, e sempre tem 2 lados as coisas dele. Bem, eu reconheço, mas os personagens são tão melhores que as pessoas que não vale a pena. A rotina é insuportável, até para os heróis. Então, na verdade, eu voltei a filmar alguns personagens antigos por obrigação de fazer um extra para o Cabra Marcado para Morrer. Eu tinha que fazer o extra, fui procurar os personagens do Câmara, que estão vivos, 7 da família Teixeira e 2 de Galileia, e essa filmagem, realmente, ele não completou a frase. Você tem histórias maravilhosas e são mal contadas. Cinema é isso. Se conta mal, não adianta a história ser boa. Se você não tem nada para contar, mas conta bem esse nada, você é bom, você é maravilhoso. Tem caras que viajam o mundo todo, são assaltados no Egito, viram Deus na Índia e contam para você e você fala, que saco. Tem caras que foram ao Sumaré, em São Paulo, ou foram a uma favela, mas, sabe, viveram uma vida de carteiro. Foi carteiro 30 anos. Mas ele é maravilhoso falando da vida, que é igual todos os dias. Então, saber contar é essencial. E esses caras desses filmes, eles são contadores, os que ele foi revisitar, são contadores de talento variados. O fato é o seguinte, desses filhos, ainda o Coutinho dizendo, né, desses filhos, o que interessa para o DVD que vai ser lançado é que esses filhos falam do passado, do presente e como todos passaram esses anos todos. E um pouco, o que você pega do filme é que você vê pela Elizabeth e pelos filhos o preço que eles pagaram pela morte do pai e pelo golpe. E isso se chama o preço da militância. E é de lascar. É de lascar, enfim. Um irmão matou o outro, os 2 morreram com menos de 50 anos, a filha mais moça tem mágoas profundas da mãe, e vai por aí afora. E realmente tem histórias. Tem, inclusive, uma história que é contada por um cara da Galileia, que é provavelmente mentira, mas que está no filme porque ele conta tão bem que é verdade. Ele conta que ele foi a Cuba treinar guerrilha. Os amigos dizem que não é verdade. Mas ele é verdade, porque ele fala de Las Palmas, ele conhece todas as escalas. Então, ou ele treinou 20 anos para dizer como ele foi a Cuba, ou ele foi a Cuba. Só que talvez ele foi a Cuba sonhando, mas o sonho é perfeito. Finalmente, um comentário sobre um trecho em que Coutinho revela a sua utopia e que só ele encontraria, como ele encontrou, no final de um livro que tem 700 páginas e que ele deve ter lido por volta de 1999, e o livro chama-se A Miséria do Mundo, coordenada pelo Pierre Bourdieu, famoso sociólogo francês. Em um texto que chama-se Compreender, no final das 700 páginas do livro, que são quase ilegíveis, o Coutinho foi encontrar esse pequeno trecho em que o Bourdieu diz que a entrevista pode ser considerada como uma forma de exercício espiritual, visando obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida.
a disposição acolhedora que inclina a fazer seus os problemas do pesquisado, sendo a aptidão a aceitá-lo e a compreendê-lo tal como ele é, na sua necessidade singular, é uma espécie de amor intelectual. Um olhar que consente com a necessidade a maneira do amor intelectual de Deus, isto é, da ordem natural que Spinoza tinha como a forma suprema do conhecimento. E o comentário do Coutinho, ao ouvir esse texto, foi o seguinte: achei isso extraordinário, entendeu? Essa coisa de você assentir com o mundo, concordar com o mundo. E não é dizer, estão me torturando, sou a favor, consinto. É com o natural, com os fatos naturais. E isso aí me parece extraordinário. Essa é a minha utopia. Eu não tenho outras. Se eu tiver essa, eu já está ótimo. Se eu tiver uma ou duas obsessões, já está bom. Não precisa ter 3. Levando em conta essa afirmação, talvez, voltando a esse livro de 700 páginas, nós possamos considerar que a utopia do Coutinho foi aceitar os fatos naturais, para poder perceber e compreender, nas palavras do Bourdieu, toda uma parte de sofrimentos característicos de uma ordem social que tem, sem dúvida, feito recuar a grande miséria do mundo, mas que tem também multiplicado os espaços sociais que têm oferecido as condições favoráveis a um desenvolvimento sem precedentes de todas as formas de pequena miséria. Para encerrar, eu não farei o elogio do amigo morto. O Coutinho acho que dispensa uma elegia. Ele teve a rara fortuna de receber em vida a merecida consagração, né? Os seus filmes e personagens ficarão conosco. Mas ele mesmo sempre nos fará falta. Desde 2 de fevereiro, nós sentimos a sua dura ausência e, passados 2 meses, essa dor persiste. Nos últimos tempos, a fragilidade física do Coutinho se tornara preocupante e pequenos acidentes físicos viraram rotina. Embora fosse previsível que algo grave pudesse acontecer, o que ocorreu ultrapassou de longe a nossa pobre imaginação. É possível que a tragédia pudesse ter sido evitada, mas para isso teria sido preciso recorrer a medidas extremas que o próprio Coutinho nunca admitiu. De certa forma, ele foi vítima da sua própria inércia. Carregando a culpa própria dos sobreviventes, não cansamos de nos perguntar se poderíamos ter impedido o que aconteceu. Faltou-nos a determinação capaz de romper a barreira das conveniências e de vencer graus variados de comodismo. O respeito à privacidade acabou contribuindo para o desfecho imprevisto. Nós ficamos órfãos, perdemos um amigo e colega que inspirou mais de uma geração. Coutinho aperfeiçoara a arte de nos desconcertar, como demonstra a pergunta que fez quando seu editor telefonou, naquela que seria sua última segunda-feira, para dizer que estava esgotada a primeira edição de 3.000 exemplares do livro de 700 páginas dedicado a ele. O Coutinho perguntou apenas: isso é bom ou é ruim? Ao longo das últimas décadas, Eduardo Coutinho desenvolveu a capacidade de recusar evidências. A pergunta feita ao seu editor indica a lógica de inspiração grautio-marxiana que ele aperfeiçoou e exercitava como ninguém. Coutinho foi um cineasta único que procurou acolher, aceitar e compreender o outro tal como ele é. Se me fosse dado o direito de guardar na memória uma única lembrança do Coutinho, seria desse dia em Paraty, durante a Flip no ano passado. Ele parecia estar bem e, na medida dele, feliz.
É isso. Creio que daqui por diante nós devemos abrir a conversa e continuar a partir de observações que venham da plateia. Eu queria recomendar a vocês, não sei se é possível encontrar, mas um filme do Glauber chamado Câncer. Não sei quem já viu. Está na internet. Tem uma cena do Coutinho que é uma obra-prima. Eu acho que vai ser uma grande homenagem a ele. Porque ele defende a tese de que não se faz a revolução no Brasil porque ninguém cumpre horário. Marca uma passeata para 3 horas da tarde, a polícia chega às 4, os estudantes chegam às 5h30. Então, não dá para fazer revolução. E ele diz isso com uma seriedade, é genial. Essa cena é uma coisa para a gente não esquecer nunca. Estou com vocês agora a palavra. Perguntas vindas de vocês ou observações quaisquer? Ninguém se anima? Boa noite. O meu nome é Maria Aparecida da Silva Browns. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu perdi uma filha no dia 5 de junho. Enterrei no dia 6. Dia 27, enterrei o meu marido, que era o meu maior amor da vida. E no dia 2, o Coutinho. Eu gostava tanto dele, gente, como eu gostava do meu marido. E o meu marido sabia disso, que tanto que ele, todas as vezes que eu fui solicitada pela equipe dele, o meu marido estava junto comigo. Hoje eu me sinto sozinha. Mas eu vou prestar uma homenagem a ele, cantando a música que ele mais gostava. Os sonhos mais lindos sonhei, de que eras meu um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão 1000 venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso plede, enoblece, entristece. És fascinação, amor. Se ninguém quer falar, eu vou contar outra história do Coutinho que eu acho fantástica. O Coutinho fez o IDEC, né? Não sei se vocês sabem o que é, o Institut des Hautes Études Cinématographiques, né? Na França. Ele formou-se em cinema, era uma das poucas pessoas na geração dele, né, que tinha curso teórico de cinema. Então, um dia nós estávamos na Mapa, e aí tinha um rolo de filme, grande assim, copião, e o rolo correu pelo meio, assim, um miolo. A sala ficou cheia de negativa, o Coutinho pulou de lá e falou assim: a única coisa que eu aprendi no IDEC foi liberar rolo de negativa. Ele começou a dar chicotada nos rolos de negativa. Ele dizia que era a única coisa que ele tinha aprendido no IDEC, era coisa física. Mas é a cara dele, essa coisa. Então a palavra está de novo com você. História, não, se deixar, eu vou contando. Como nós temos aqui na plateia o Cláudio Secom, eu queria saber se você podia nos contar alguma coisa do período entre a realização do Cabra, depois da realização do Cabra, e os filmes que ele fez em seguida, porque lá no CECIP, com você, ele produziu o primeiro Fio da Memória, né?
Boca do Lixo, né? Então, como foi essa cooperação nesse momento entre vocês? O CECIP é o resultado do Cabra, né? Ele foi criado porque um dia o Zé Lito me convidou para ver o copião do Cabra, e eu fui lá na Mapa, não conhecia o Coutinho, vi esse copião e fiquei profundamente emocionado, né? As lágrimas. E não sei porquê, eu não me lembro exatamente o que eu vi, mas o copião não tinha som, não, era só a imagem, e isso me emocionou muito. E o Zé Lito disse que precisavam de uma grana para terminar o filme, o som do filme, e eu, por acaso, conheci alguém do Serviço de Direitos Humanos do Conselho Mundial de Igrejas, o Charles Harper, que ia chegar dali a um mês. E esse sujeito veio, viu, também se emocionou e tinha lá numa gaveta dele uns dólares que serviram, né? Então, mas quando eu vi o Cabra, acompanhei isso, quando o Coutinho ganhou todos os prêmios, eu estava envolvido num projeto que veio a dar no que é hoje uma ONG que produz documentários e que produz também várias metodologias de acesso e de uso de novas tecnologias. E durante muitos anos, o Coutinho, ele na realidade tinha o cafofo dele, o esconderijo dele era uma sala no CECIP, né? Que era a única sala onde se podia fumar ali. Fechava a porta e o Coutinho ficava, nos últimos anos, ele tinha uma coisa de oxigênio, botava uma máscara e tal, então a gente abria a porta, ele estava com essa máscara de oxigênio e o cigarro na outra mão, né? E ouvindo altíssimo alguma coisa que ele tinha filmado ou que ele queria ver. Mas o fato é que, durante alguns anos, o Avelar lembrou que do Cabra, né, do sucesso do Cabra em diante, nada aconteceu, né? Na realidade, o Coutinho não conseguiu filmar. Toda a notoriedade, como bem disse o Escorel, que ele recebeu em vida, enfim, o reconhecimento que ele recebeu em vida, ele recebeu muito agora no finalzinho. E durante muito tempo ele foi esquecido, inteiramente esquecido. E esse período de esquecimento é um período em que ele estava lá com a gente. E também, para sobreviver, fez algumas coisas que talvez fossem contra o que ele pensava. Porque nós trabalhamos com educação e trabalhamos com a ideia de que você efetivamente pode mudar o mundo, né? É um voluntarismo. Você acha que o mundo está errado, tem muita coisa errada, e que se você trabalhar com as pessoas, ouvir as pessoas, etc., nesse sentido, tem muito do Coutinho disso, o respeito pelo outro, a escuta do outro, e, ao mesmo tempo, essa vontade de juntos mudarmos o mundo. Bom, o Coutinho fez muitos filmes, fez muitos documentários, muitos vídeos com a gente, que são vídeos, entre aspas, educativos. Palavra que ele detestava, que não é possível, entende? Ele mesmo dizia que o importante é a pergunta, não é a resposta. O importante é a pergunta que fica no ar. E uma das coisas que ele fez, uma das muitas coisas que ele fez com a gente, é o Boca de Lixo, que é um documentário sensacional. Boca de Lixo se passa num lixão que foi fechado agora em São Gonçalo, e o Boca de Lixo é um lugar ideal para o repórter da Globo chegar, passar 5 minutos, fazer aquelas imagens terríveis, né, dos seres humanos no seu último estágio de degradação, no meio dos bichos, dos porcos, dos urubus, etc., e ir embora, e aquilo vai ilustrar alguma frase no telejornal da noite ou em algum documentário que está sendo feito.
pois o Coutinho tinha feito, antes do Boca de Lixo, ele tinha feito um documentário eram questões ambientais. O que no meio ambiente, o que está sendo feito e o que quando há uma condenação ou um crime ambiental, o que acontece a partir daí. E um dos trechos desse documentário, um dos capítulos do documentário, era justamente a invasão de áreas ecológicas preservadas por lixo, pessoas que jogavam lixo ou usavam de outra maneira. E o Coutinho foi a esse lugar, ficou siderado, era uma coisa que interessava ele muito, e o Boca de Lixo foi o resultado disso. Não havia dinheiro, não havia financiamento, não havia projeto nenhum, a não ser a vontade do Coutinho de fazer isso, e toda a equipe foi voluntária, menos o chofer, era a única pessoa que tinha que ser paga, mas o resto da equipe era a equipe do CECIP, as câmeras eram nossas, e esse documentário foi filmado, editado, absolutamente sem nenhum tostão de produção. A gente bancou todos os custos que haviam feito. E depois ele ganhou um prêmio em Guadalajara, justamente em Guadalajara, que é um dos raríssimos prêmios. O prêmio sempre é estátua. Nós estamos cheios de estatuetas lá no CECIP, mas esse prêmio de Guadalajara ele dá $10 mil. E o Coutinho, então, usou o dinheiro para pagar a equipe, assim, mais ou menos um ano depois da coisa lançada. Eu quero só encerrar, falei um pouco demais, mas a presença do Coutinho para a gente, esse tempo todo, ele era uma espécie assim, de conselheiro constante, era com quem a gente ia discutir as questões as muitas que a gente tinha, e era certamente uma fonte inesgotável de conselhos absolutamente não esperados, porque ele sempre nos surpreendia dizendo exatamente o contrário, como, por exemplo, que essa história... Coutinho foi presidente do CECIP. Num determinado momento, a gente estava precisando... Foi necessário e ele concordou. E, para minha surpresa, ele levou muito a sério o negócio, né? Foi um presidente assim, muito presente, muito exigente nas coisas. Então, você vê, a gente ficou surpreendido. Ficamos surpresos, inclusive, por isso. Mas é isso. Tem muita história. O Zé Lito certamente tem muito mais do que isso. Mas foi uma convivência extremamente rica para nós. Extremamente. E todos estamos... ao mesmo tempo, muito tristes, muito tristes, ele faz uma falta enorme, mas eu já disse isso antes, eu acho que ele deixa não só uma obra assim, excepcional, né, única, realmente extremamente original, mas eu acho que ele deixa para a gente um exemplo de uma busca de uma verdade e que não tinha nada o impedia de chegar ao âmago das coisas, né? Ele não tinha nenhum problema de ser iconoclasta ao máximo, isso seria até melhor se ele encontrasse. Mas era essa procura, essa integridade que ele revelou a vida toda e que ele manteve nos momentos mais difíceis da vida dele, ele nunca se dobrou a uma coisa por conveniência. Eu acho que as coisas que ele fez colocando o seu talento e a sua inquietação e sua busca pelo que eu chamo de busca pela verdade, sempre em jogo, e que a obra dele revela isso. Então foi isso. Foi um privilégio. Mais do que motivação, o que vocês perceberam no Coutinho em relação ao Cabra Marcado para Morrer que tornou ele tão... quase uma obsessão com esse filme? Posso tentar. Quer dizer, em primeiro, não é comum, né, uma filmagem ser interrompida pelo Exército. E uma filmagem que já tinha um precedente. Quer dizer, ele, em 62, como a Avelar comentou, né, ele, em Sapé,
estava em Sapé, na cidade de Sapé, na Paraíba, quando foi feito um comício em protesto contra o assassinato do João Pedro Teixeira, e o Coutinho filmou, conheceu Elizabeth Teixeira e alguns dos filhos nessa ocasião. Isso gerou um projeto de ficção que foi interrompido. O fato de ser interrompido, quer dizer, é um nível de frustração para qualquer cineasta, me parece. E o Coutinho, de certa maneira, ficou durante 17 anos com aquele estigma, né, de ser o cineasta autor de um filme que não existia. Então, de certa maneira, talvez isso tenha também contribuído, quer dizer, para ele se colocar como projeto permanente acabar esse filme. Por outro lado, eu acho que havia um outro elemento, que era o elemento de compromisso com aquelas pessoas, quer dizer, com os camponeses de Galiléia, que ele tinha mobilizado como atores, com a Elizabeth Teixeira também, dos quais ele não tinha mais notícia. Durante 17 anos, ele não sabia aonde Elizabeth Teixeira estava, não sabia sequer se ela estava viva, na verdade. E quando começa a se discutir, acho que em 78, a anistia, que vai redundar na lei de anistia, que, se não me engano, é de setembro de 79, o Coutinho, antes de ninguém, vislumbra que, com a anistia, ele poderia voltar a procurar aquelas pessoas sem colocá-las em risco. Porque, até aquele momento, não era só a questão de poder ou não fazer o filme, de conseguir ou não fazer o filme, era a questão também de procurar aquelas pessoas e colocá-las em risco pelo fato de estar mobilizando elas para um filme. Então, eu não sei responder assim com precisão a sua pergunta, mas para fazer um filme, também para fazer um filme, acho que precisa ser qualquer filme, né? Precisa ser meio obsessivo e persistente e tal. E nesse caso havia todos esses outros componentes, quer dizer, era o primeiro filme, o Cabra era o primeiro filme dele, quer dizer, então tinha a filmagem de ficção em 64 era o primeiro filme dele. Então tinha essa frustração adicional, quer dizer, os colegas de geração todos dele, o Leon, o Glauber e tal, tinham feito seus primeiros filmes, tinham conseguido fazer seus primeiros filmes. E ele era o único que não tinha conseguido fazer. Tem uma coisa interessante no Cabra também, que ele não tinha roteiro. Quer dizer, o Cabra não foi diferente de outros filmes do Coutinho, depois, mais tarde. O Coutinho fazia um trabalho de pesquisa, ia antes, entrevistava pessoas no Edifício Master, né? Ele conseguiu fazer... Quando retomou a filmagem, em 81? Quando ele retomou a filmagem em 81, quando o Cabra retomou... Aquilo, quer dizer, foi totalmente improvisado, na verdade. Ele nem sabia se a Elizabeth estaria viva e tal. Só tinha na cabeça dele o seguinte: vou mostrar para o pessoal que eu filmei aquilo que eu filmei. Só tinha isso na cabeça dele, mais nada. Então, e aí o filme foi se construindo conforme mas a obsessão dele era mostrar aquele pessoal que ele tinha alugado, entre aspas, naquele período e que estavam em outra coisa completamente diferente do que a atividade cinematográfica, não eram atores nem nada, que aquilo existia. Então, a obsessão dele era mostrar que aquele material que ele tinha filmado existia. Então, foi a partir daí que surgiu, não é, o Cabra, ou seja, diferente dos filmes que ele fez mais tarde, quando ele me traiu, primeiro com Cláudio, depois com João, né, uma traição terrível que toda vez que eu encontrava ele, eu cobrava, mas então, aí os filmes que ele fez, sobretudo no fim, né, a partir do Dona Marta, né, a partir do Dona Marta, que ele desenvolveu efetivamente um método, que o Coutinho, não sei se é bom que as pessoas saibam, o Coutinho tem um nome efetivamente internacional. Eu sou testemunha de gente que é seguidora do Coutinho no mundo, na França, encontrei na Itália, eu não sei se na Alemanha tem, mas é possível que tenha, mas no México nem se fala. Quer dizer, o Coutinho tem uma penetração
sobretudo no meio profissional, né, no meio dos cineastas, uma força muito grande. Ele é uma marca, né? Ele criou uma marca de fazer filme. Quer dizer, tem gente que faz filme seguindo a escola de Eduardo Coutinho. Então, hoje, no mundo, como documentarista, e em alguns momentos também da cinematografia dele, eu tenho a impressão que ele atingiu aquilo que todo cineasta sonha, que é misturar o real com o documentário e as pessoas não saberem o que é real e o que é documentário, né? Na verdade, ele nesse filme, por exemplo, aquele filme Jogo de Cena, né? Até hoje eu não sei se aquela mulher última, ela é atriz ou ela é a personagem. Eu, sinceramente, eu não sei, esqueci de perguntar a ele. E outro dia vi o filme de novo, é impressionante. Você vê uma pessoa representando, você não sabe se está representando ou não está, aquela Andréa Beltrão, né? Andréa Beltrão não, a outra, a Fernandinha, se ela está falando da vida dela ou não, entendeu? Também tanto faz que ela esteja falando da vida dela como não. Ou seja, ele conseguiu uma coisa que você vai viajando no meio daqueles personagens, né, e não sabe mais do que se aquilo é de verdade ou de mentira, né? Talvez, na sua questão, acho que é um ponto que a gente pode imaginar, porque não dá para ir além disso, né? Eu tenho a impressão de que ali o Coutinho, a obsessão dele nessa questão se deve não só ao contato direto com uma questão viva, real, e simultâneo a um contato direto com uma questão criativa, inventiva, entende? Explicando melhor. Eu me lembro que quando se exibiu o Cabra Marcado pela primeira vez, aqui se começou a discutir, vários de meus colegas achavam que o filme significa uma recusa dos métodos empregados lá em 64, uma superação desses métodos, uma crítica desses métodos e aí, finalmente, uma outra forma. Eu nunca senti assim. Eu senti quase como um desenvolvimento natural daquele processo utilizado, ou seja, vamos fazer uma história de ficção com gente de verdade e depois vamos fazer uma ficção com gente de verdade, entende? Quer dizer, dentro disso tudo há um processo que me parece fundamental, que é de realizar um projeto cinematográfico, realizar um projeto de cinema, entende? E, num certo momento, a materialização desse projeto de cinema se fez em contar uma história verdadeira, com uma encenação, uma reconstituição, se a gente quiser, com pessoas que não eram atores profissionais, com um fotógrafo que estava fazendo o seu primeiro filme, com um realizador que estava fazendo o seu primeiro filme. Como é que nós vamos nos enfrentar com essa situação? Todos estavam se enfrentando essa situação pela primeira vez, entende? Esse projeto que foi interrompido naquele momento, existe entre os muitos comentários que o Coutinho disse, não estava legal, não saiu bom, mas normalmente ele era muito crítico e desencantado com as soluções que se chegavam. E desse projeto inicial, de contar uma história verdadeira com uma encenação com pessoas de verdade, entende? Para a realização, para o passo seguinte, que está em Cabra e que depois vai se tornando mais sofisticado nos outros filmes, que é de você filmar o encontro e de, digamos, contrário ao comportamento comum de não ia dizer de todos, mas, digamos, sem exagero, de uma boa parte de realização de documentário. Quer dizer, como é que você vai documentar alguma coisa sem olhar para o que a câmera está olhando, entende? Quer dizer, a câmera está aqui, eu estou me relacionando com a pessoa com quem eu estou conversando e, claro, existem algumas instruções dadas antes para o fotógrafo, para o técnico de som, mas a relação dele, diretor, com o filme é direta com a coisa viva. E a partir daí, quase como se ele filmei uma única vez na vida, na cena que ele filmou com a Elizabeth, provavelmente ele descobriu alguma coisa que deflagrou uma especial relação com o cinema, entende? Eu acho que a obsessão se deve, em parte, ao tema, à história que ele está contando, mas, em parte, com uma coisa
não inteiramente elaborado ou consciente, é impossível dizer, mas de fazer cinema de uma certa maneira, de afirmar um determinado tipo de cinema, porque essa coisa, ou do encontro, ou de algumas vezes a câmera ficar esperando que as pessoas venham, entende? Mas de filmar insistentemente o momento em que alguma coisa se faz por intermédio do cinema, é que eu acho que já estava lá no projeto inicial do Cabra e que se mantém até as canções. Entende? Eu fico lá, estou esperando, não é como no Cabra em que eu vou e filmo o momento do encontro, mas quando a pessoa entra no cenário de filmagem, eu estou filmando esse momento de encontro mesmo. E essa consciência de que está sublinhado na apresentação do Jorge Sanches, nesse livreto lá do Instituto Mexicano de Cinema, é filmar um encontro, é uma coisa viva, aquilo não vai se repetir nunca mais. Se a pessoa for contar aquela mesma história no dia seguinte, pode contar de maneira diferente. Então, a verdade está aqui nessa coisa que é propiciada pelo cinema, entende? E eu acho que foi um pouco isso, de dizer, como é que é um projeto que está lá desde o princípio, no primeiro Cabra Marcado, entende? Então, isso que é obsessivo nele, é isso que alimentou a obsessão, entende? De buscar uma expressão cinematográfica própria e que ele intuiu, num certo momento, disse assim, eu vou pegar uma história real, contar essa história real com atores não profissionais, e, num outro momento, disse, não vou contar mais essa história, vou buscar as pessoas reais e conversar com ela como é que foi a nossa relação com esse projeto. E, a partir daí, inventando novos e novos mecanismos pequenos pressupostos para gerar a possibilidade de um encontro e de que o cinema não seja apenas um registrador de alguma coisa, mas um organismo vivo, entende? Eu acho que essa era a obsessão dele, de fazer essa coisa ser um instante de realidade que não podia se dar de outra maneira. Assim como no Cabra ele tem que chegar e pegar alguém que não sei como vai reagir, e isso que lembrou aqui o Eduardo na conversa com o herói e anti-herói, né? do Cabra, entende? Você é presente em todos os filmes dele, entende? Você está vendo um instante em que duas pessoas se encontram. Não há uma preparação do texto, não há uma preparação, ninguém sabe o que está sendo filmado, não sabe o que vai ser perguntado, ou ele não sabe o que a pessoa que vai ser filmada vai contar, entende? Quer dizer, é sempre essa surpresa. Quer dizer, o Radical, por exemplo, está no fim e o princípio em que, no começo do projeto, nem se sabia onde ia filmar, né? Vai para um lugar lá num canto qualquer, quer dizer, a expressão que talvez mais caiba, vamos lá para o fim do mundo, né? E lá vamos ver se alguma coisa gera um filme. Entende? Então, eu acho que a obsessão era um pouco cinematográfica e um pouco como uma história real que não pôde ser contada, e na medida em que, na verdade, essas histórias reais, a história real do João Pedro, de outros João Pedro, não está sendo contada nem agora, entende? Quer dizer, era um encontro com essa coisa da vida brasileira que é muito dura nesse momento, em que ele começou a filmar evidentemente dura e continua, entende? E como é que eu vou contar isso, entende? De maneira eu vou dizer isso, de que maneira eu vou construir um discurso cinematográfico, uma construção cinematográfica que me permita apreender alguma dessas coisas. Isso se faz, não, imagino eu, ele imaginava que se poderia se fazer não usando apenas o componente fotográfico do filme, no sentido de vamos fotografar a realidade, entende? Mas de gerar uma realidade outra, paralela, entende? Que possa nos devolver melhor a relação com essa em que nós vivemos. É um sentimento que eu sempre tive desde das primeiras vezes que eu vi o Cabra. Para complementar, desculpa que eu falei um pouco demais, mas logo depois nós passamos para o... Só para complementar uma coisa que eu disse sobre o Boca de Lixo, o Boca de Lixo,
uma das coisas interessantes é que ninguém quer falar no início do filme, né? O Boca de Lixo começa com a cena do caminhão que vem do supermercado e as pessoas, então, vão pegar o que sobra, enfim, das coisas que foram jogadas no lixo, justamente, as pessoas vão recolher isso. E essa cena é uma cena absolutamente terrível. E, em seguida, a câmera mostra as pessoas e as pessoas fugindo da câmera, literalmente fugindo da câmera, mandando tirar aquilo. E até que chegam 2 meninos e um deles diz: por que você fica botando essa coisa na cara da gente? Aí o Coutinho disse: é para mostrar como é que vocês vivem. Deste momento em diante, eu disse que aquele cenário é um cenário para gravar algumas imagens e sair correndo, porque é insuportável. E esta equipe não só ficava os 10 minutos regulamentares, mas ficava o dia inteiro e voltou no dia seguinte, no outro, até que as próprias pessoas começaram a se perguntar quem são esses caras que estão interessados. E o Coutinho, ao longo desse tempo, com este dom extraordinário que ele tinha de ouvir as pessoas, ele acabou encontrando 6 personagens, se não me engano são 6, que ele entrevista em profundidade e que são histórias absolutamente extraordinárias, né, inesperadas. E ele mostra que o catador de lixo, longe de estar no último estágio da degradação humana, como se pensa, é um trabalhador que vive daquilo ali, tem a sua casinha, etc, etc, etc. Outra coisa que eu queria dizer, só isso, é que 2 Semanas no Morro, o documentário que ele fez sobre o Santa Marta, é o primeiro documentário que o Coutinho fez depois do Cabra. Ele fez com a gente, ali, no início desse projeto, e se a gente assiste, eu assisti outro dia, depois de muito tempo, como se eu visse pela primeira vez, ali estão as dicas de várias coisas que ele fez depois, né? O Santo Forte sai dali, tem pessoas que dizem coisas, tem a questão ambiental, questão do lixo, etc. Vários temas que o Coutinho explorou depois nas canções, no jogo de cena, etc., estão ali em semente. É como quase um ensaio em que você tem os vários caminhos que ele seguiu depois. Eu acho extremamente interessante. Aliás, o Coutinho comprou um DVD vendido ali pela Rua dos Andrades, etc., aqueles caras que vendem DVD. Ele conseguiu um DVD que tinha esse documentário e tinha também o documentário do João, como extra pagou R$10, entende? E achou que valeu. Eu montei esses 2 extras que estão aí, e a entrevista não é uma pergunta, não é uma reflexão, não é nada, só uma lembrança, né? A entrevista do Cícero, ela é posterior à do Dão da Galileia, né? O Dão conta que foi para Cuba, aquela história mirabolante, que era muito maior, enfim, ele ia para vários países, nem sei se ficou. E depois o Coutinho perguntava para o Cícero, e o Cícero dizia que aquilo era tudo mentira. E teve essa questão na montagem, se deixava isso ou não, né? Aí, primeiro, a gente resolveu inverter, porque acabar com o Dão tinha mais a ver, ficou mais orgânico, mais bonito, mais finalista, assim, enfim. E porque também o Coutinho optou por deixar aquela história real dentro daquele contexto, como o Eduardo falou, e a gente não colocou o outro desmentindo, dizendo que não, ou colocando em dúvida até, né? A outra coisa que eu queria falar é me solidarizar com o Scorel, quando ele reclama que o plano que ele não queria deixar, que eu montei uns 10 ou 12 filmes dele, e eu sofri isso cada vez mais, né? Porque no próximo filme ele
me cobrava tudo que ele tirou e que ele se arrependeu. E no próximo filme, ele cobrava o do outro e o do penúltimo. E os filmes foram aumentando e as cobranças eram infinitas. Eu estava sempre devendo planos que, na cabeça dele, eu obriguei ele a tirar. E depois ele ficava feliz que o plano estava lá. Enfim, isso não tem saída. Tanto faz, se o plano tivesse ou não, ele ia reclamar. E a última coisa que eu também queria falar sobre o que ele perguntou do livro, isso é bom ou ruim, ao longo dos materiais brutos todos com os quais eu convivia, dos filmes dele, era uma pergunta que tinha sempre, né? E tem um exemplo específico que eu acho legal, do Edifício Master. Ele pergunta para uma senhora que está com o marido do lado, Maria Regina, se ela tinha filho. Aí ela fala, eu tive 22 filhos. Aí para um minuto e fala, 15 abortos e 7 nascidos. Ela trata todo mundo como filho. E eu fiquei meio chocada assim, né? E ele falou, isso é bom ou ruim? E ele perguntava isso assim, era muito inusitado, que as coisas não eram boas ou ruins. Isso é muito frequente no material. Alguns entraram, outros não, porque os personagens não entraram, enfim. Uma das vezes que entra essa pergunta é exatamente no Boca do Lixo, né? Que ele chega a uma das mulheres que está lá, uma das trabalhadoras, e pergunta para ela, é bom trabalhar aqui no lixo? Que ela dá um olhar assim, pergunta mais maluca, né? Porque ela não diz assim, mas ela diz, bom, não é, mas é aqui que a gente tem que tirar o nosso ganha-pão. Era uma pergunta muito provocadora de uma resposta, né? Essa é bom ou é ruim? É bom trabalhar aqui? Evidentemente que, né, não precisava nem, do ponto de vista lógico, perguntar a alguém que está trabalhando nesse ambiente já descrito pela imagem se era bom trabalhar no lixo, né? Mas isso provoca uma resposta e abre uma conversa. Sobre o arrependimento, você acho que teve uma vantagem, porque todo ano ele reclamava do filme anterior. O que me surpreendeu quando ele disse isso na Flip, que ele nunca tinha me dito isso. Tinha se passado 30 anos. E ele nunca tinha, jamais tinha mencionado que tivesse qualquer arrependimento em relação à inclusão da entrevista do João Mariano. Mas eu acho que ele já tinha reclamado comigo, ele morria de medo de você, ele não deve ter tido coragem nesse tempo todo de falar. É possível, é possível. Oi. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria contar só uma curiosidade, a convivência que eu tive com o Coutinho. Convivência não, o único encontro que eu tive com ele. É que eu estou produzindo e dirigindo um documentário sobre cinema brasileiro e eu tinha que incluí-lo no documentário, obviamente. Então, eu consegui entrar em contato com ele no final de 2012 e desse dia até o dia que eu consegui entrevistá-lo, foram 5 meses até ele conseguir ceder a entrevista. E cada ligação que eu fazia para ele, uma sim, uma não, ele me perguntava do que se tratava o documentário e que importância ele teria no meu documentário. Aí eu explicava, até num dia que ele estava na Videofilmes, eu liguei para ele estava lá, ele falou, eu estou aqui até 7 horas da noite, se quiser me encontra aqui. Peguei minhas coisas, catei, fui para lá fazer a entrevista. Esperei ele acabar a reunião, a gente foi para a sala. Aí, assim que ele sentou, eu armei a câmera e tudo, ele falou de novo, cara, você tem certeza, cara? O que eu vou ter para falar no teu filme? Eu falei, Coutinho, relaxa, vamos fazer. Ele falou, tudo bem, mas uma condição, quanto tempo vai durar? Eu falei, você que sabe, eu vou fazer as perguntas, você que sabe. Eu vou ter que filmar. Eu não posso ficar esse tempo todo sem filmar. Posso filmar com você filmando? Pode, claro. Aí pegamos um copinho de plástico para ele usar de cinzeiro e começamos a falar. E ele falou, aí reclamou, falou, elogiou, e reclamou. E falava, cara, mas eu não sei, eu estou te falando essas coisas aqui, mas eu não sei para que vai te servir. Eu falei, não, tá ótimo. Aí terminou a entrevista, aí eu estou fechando o equipamento lá, ele falou, vou te dizer uma coisa, se quiser, você pode me montar como um fascista aí, que tá tranquilo, tá? Aí ficou sério, assim, eu fiquei sem graça, aí ele começou a rir. Aí depois, não, estou brincando, ele se despediu, não sei o que, desejou boa sorte, foi a última vez que a gente se viu. Aí, devido a isso, eu pergunto, ele tinha noção dessa grande importância dele para os documentaristas no mundo todo, para os cineastas, dos filmes dele, da importância que tem, desde o Cabra, por todos esses filmes,
Ele tinha noção disso? Ele aceitava isso? Como é que ele via isso? Ele tinha noção, ele sabia, detestava. Eu participei de uma homenagem a ele no Festival de Tiradentes, que eu fiz um discurso e que, quando terminou o discurso, ele falou assim: é tudo mentira, isso tudo que ele está dizendo sobre mim, é tudo ele que inventou. E, tal. E esse negócio de eu estar recebendo um prêmio aqui, parece que já morri, que eu vou morrer, não sei o quê. Então, ele detestava, reclamava muito, mas sabia. Ele sabia, ele tinha, eu acho, quer dizer, essa é a minha opinião, não sei. Eu acho que ele sabia que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, sem dúvida. Agora, detestava, reclamava muito. Eu chamava ele de vovó. Eu tinha uma avó que era rabugenta, minha avó, a vovó Naninha, reclamava o dia inteiro, e eu apelidei o Coutinho de vovó, porque ele reclamava sempre, né? Ele estava sempre reclamando de alguma coisa. Né? E Maria Jordana, por exemplo, ele achava uma carrasca. De vez em quando ele desabafava. O Eduardo, então, nem se fala. Esse ele ignorava. Porque, inclusive, quanto mais o Eduardo falava mal do filme dele, mais ele se aproximava. Era muito engraçado, Eduardo. Diga lá. Boa noite. Eu fiquei ouvindo aqui essas histórias do Coutinho e me deu vontade de falar com ele. Mas, enfim, falando com vocês é mais ou menos o que eu posso agora. Enfim, eu tive a sorte de trabalhar com o Coutinho nesses últimos 13 ou 14 anos. E eu posso dizer o seguinte: o Coutinho se divertia muito filmando. Isso era uma coisa que a equipe sabia e gostava de quando ele chegava no set, invariavelmente mal-humorado, sempre. Essa era uma característica, a gente já sabia. Ele chegava, tinha aquele momento de mau humor, ou no café da manhã e tal, ficava ali meio quieto, e a gente ficava meio conversando de outros assuntos, não prestava muita atenção no mau humor dele, até para ele sair do mau humor. E aí alguém inventava alguma história. Não, o Eduardo Escorel vai filmar. Ele já... Mesmo que não fosse, mas, enfim. Era também... desvirtuava. E daqui a pouco ele já estava um menino ali. Todo mundo até ria, porque era um gênero mesmo. Apesar... Hoje, talvez... pensando, talvez ele tivesse com um sofrimento ali grande e tal, mas, enfim, não dá para levar muito para o set isso. Todo mundo tem problemas, e o do Coutinho era sério mesmo, né? Hoje, enfim. Mas o que eu queria dizer era isso, era do prazer que ele tinha em filmar. Eu acho que os filmes que ele fez, apesar da angústia, claro, do Cabra inicial, e será que vou conseguir acabar? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, eu nunca tinha feito nada com o Coutinho, tinha visto ele uma vez na vida, enquanto eu era assistente de câmera no Paraíba Mulher Macho, e o fotógrafo Edgar Moura tinha sido o fotógrafo do Cabra, da segunda parte. E o Coutinho apareceu no meio de um almoço de filmagem, e filmagem é assim, todo mundo sabe quando aparece alguém que não é daquela equipe, né? Apareceu um cara correndo com uma bolsa enorme, cheio de fotografia, que o Edgar precisava fazer alguma coisa ali com aquelas fotos. E aí ali foi o primeiro contato com o Coutinho, e depois eu tive a sorte de fazer um primeiro filme que ele não existe na biografia dele, que é um filme sobre igreja presbiteriana no Brasil. Eu fiz um pedaço desse filme. É um filme que ele não montou, a gente filmou, ele devolve para a produtora, que era uma produtora americana que ficava atrás dele, querendo que ele filmasse de determinada maneira, e ele, enfim. E eu achei que eu nunca mais fosse trabalhar com o Coutinho, porque deu tudo errado nesse filme, tudo. Ele estava angustiado de estar fazendo esse filme, enfim, com essa produtora e tal. E eu filmei de uma maneira totalmente que ele detestava, que era com uma câmera, na época era uma Hi8, e a câmera, a gente botava um obturador que dava um flick,
E era moda nesse momento, a tal da rede. E aí, quando ele viu o material, ele detestou também. O que eu vou fazer isso? Eu falei, pô, Coutinho, mas era um jogo de futebol de umas crianças, então tinha uma... Aí eu falei, pronto, nunca mais vou filmar com o Coutinho. E aí, surpresa, ele me chama para os outros todos. Eu acabei fazendo a partir desse momento. Enfim, eu tenho só lembranças muito interessantes. Assim. Eu vou só contar uma última coisa para não... quando ele me chamou para fazer o Edifício Master, foi interessante, porque foi um pedido totalmente, uma pergunta totalmente inusitada assim, para um fotógrafo. Ele me ligou e falou assim, olha, eu vou fazer um filme num lugar que eu não vou te dizer qual é, e esse lugar você jamais vai saber por antecedência o que é, e quando você souber, você não vai poder iluminar. Eu falei, mas Coutinho, como é que é isso? É uma gincana, você quer que eu não saiba o que é, e quando souber, não vou poder fazer nada. Eu falei, e agora eu não posso falar mais nada sobre isso. Pensa e se você quer fazer esse filme. Eu falei, mas nossa, mas muito obrigado por esse convite. Depois que eu fui descobrir que o que ele queria, na verdade, é que nos apartamentos do edifício eu não modificasse absolutamente o clima do apartamento. Se ele fosse verde, eu teria que imprimir verde ou coisa parecida e tal. E assim foi feito. Mas ele tinha uma coisa que era o seguinte, ele descobriu uma câmera, naquele momento, que era uma câmera de vídeo, que estava aparecendo, era uma DVCam, chamada DSR-500, que essa câmera naquele momento foi uma revolução, porque ela enxergava muito nas baixas luzes e tinha uma qualidade razoável para vídeo. E, a partir dessa câmera, quer dizer, a gente pôde fazer transfer para 35, sem precisar ir para os Estados Unidos, etc. Foi um momento muito interessante, foi libertador, assim. E ele que descobriu essa câmera, era um francês que tinha trazido da França, ele ouviu falar, e aí ele me apresentou essa câmera, a gente foi fazer teste no edifício, eu finalmente descobri que lugar era esse, e aí fizemos o filme, eu tentando não modificar e tal, mas eu roubava na foto um pouco, perguntava para a assistente de direção como é que era o próximo, para meio que... E aí eu levava um refletorzinho pequenininho, porque ele gostava de ver o olho, né, dos personagens, isso aí era fundamental. E aí, quando ele via eu me mexer com aquele refletor, ele falou assim, mas vai iluminar? Eu falei, não, isso é o olho, Coutinho. Ah, tá bom, é para o olho. Aí ele ficava tranquilo. Mas, enfim, tem milhares de histórias maravilhosas, mas o set com ele era incrível. Eu acho que todos que, né, participaram com ele ali desses momentos, para sempre. Uma obsessão dele era o 35mm. Ele tinha a obsessão dele de levar o filme para o cinema, né? Eu tive várias discussões com ele, dizendo, Coutinho, você faz um filme que não precisa de você passar para 35, gastar um dinheirão de passar para 35, né, podia exibir na televisão. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. O negócio dele realmente era o 35mm. Ele levou, acho que todos os filmes dele foram transferidos para 35mm. E que ideia ele tinha do filme que ele ia fazer? Quer dizer, ele entra na ilha de edição ou conversa com o Zelito, que era o produtor dele, sabendo que filme ele ia fazer. Assim, ele sai para filmar sem roteiro, ele entra na ilha de edição também sem roteiro, e o filme vai sendo construído um pouco tateando com erros, acertos e tal. Ou ele sabia que filme ele tinha um filme na cabeça, e mais, ele tinha algum autor na cabeça, quer dizer, ele falava do John Russo, ele falava de... havia alguma coisa que tinha sido essencial na formação dele, na década de 80, na década de 70, desculpa, que, enfim, deu o estalo, e agora eu posso fazer, eu vou fazer dessa maneira e não de outra?
Essas coisas são difíceis, né, anos depois. Assim, eu não me lembro... a segunda parte da sua pergunta, eu não me lembro dele fazer muitas referências a outros filmes durante a montagem do Cabra. Realmente não me lembro de conversas ou nesse sentido. E a montagem, que talvez pareça mais complicada do que é, na verdade, primeiro tinha relativamente pouco material. Para os padrões de hoje, tinha pouquíssimo material, né? Tinha 13 horas de material. Hoje em dia, sabe, não é nada, né? O Cabra foi todo o material bruto, tinha 12 horas e pouco. Então, e depois tinha uma história mais ou menos complicada, mas tinha uma história para contar. O filme era contar a história do processo de realização daquele filme e do que tinha acontecido. Isso era complicado, num certo sentido, porque tinha 3 épocas diferentes, tinha 62, tinha 64, tinha 81, tinha 2 locais completamente diferentes, que até hoje quem vê o filme talvez não entenda muito bem, quer dizer, porque tinha Sapé na Paraíba e Galiléia em Pernambuco, tinha aqueles personagens todos espalhados pelo Brasil. Ele tinha uma obsessão, teve na filmagem uma obsessão em 81, de procurar todas as pessoas que tinham participado do filme, inclusive não só os filhos da Elizabeth, mas os filhos do João Mariano, que em 64 tinham atuado como atores, fazendo e era absolutamente incompreensível durante algum tempo da montagem do filme quem era filho de quem. A maior questão na montagem foi o Coutinho se convencer que tinha que eliminar do filme os filhos do João Mariano, que ele procurou pelo Brasil afora, 5 ou 6, mas que tornavam o filme realmente um quebra-cabeça muito difícil de entender. Então, embora a montagem tenha sido feita ao longo de 2 anos, mas não, evidentemente, trabalhando o tempo todo, né? Quer dizer, começou-se a trabalhar em 81, quando ele voltou da primeira filmagem, mas ele não tinha ainda feito procurado todas as pessoas. Trabalhou-se 3 ou 4 meses, depois houve um intervalo grande, ele ainda trabalhava no Globo Repórter, eu fazia outras coisas. A montagem começou, acho que em julho de 81, e acabou no final de 83, quer dizer, depois foi a mixagem, o filme ficou pronto só em 84. Mas a ideia... Tinha algumas coisas que serviram de baliza para o filme, que foram criadas no momento da filmagem, né? O fato do filme começar da maneira que começa, com a projeção sendo preparada naquele terreiro daquela casa, que é um plano que foi o Edgar Moura que fez, que teve a ideia de fazer, quer dizer, foi feito para ser o primeiro plano do filme, e, de certa maneira, aquilo ali dava um rumo, quer dizer, que, como o Coutinho disse, quer dizer, a ideia dele era... Ele tinha, um pouco, voltando àquela primeira pergunta, ele tinha uma espécie de sentimento de dever em relação àquelas pessoas. Ele tinha uma culpa de ter, em 64, mobilizado aquelas pessoas e desaparecido. E eu acho que isso também era um elemento que fazia parte da obsessão dele. E isso, o filme todo, o Cabra, é estruturado em torno de... Na verdade, são 2 projeções diferentes, que também não se entende muito bem, mas não tem importância, elas acabam sendo uma projeção, quer dizer, tem uma projeção que acontece na Galiléia, que é a que abre o filme e que pontua o filme, e uma outra projeção que acontece a centenas de quilômetros de distância, quando a Elizabeth Teixeira está vendo as filmagens. E que, na verdade, foram filmadas ao contrário, porque a primeira coisa que ele filmou foi a ida ao... Ele só poderia ter filme se ele encontrasse a Elizabeth. Então, a primeira coisa que ele fez foi procurar a Elizabeth. E filmou 3 dias com ela. E ele contou, muitas vezes, que quando acabou esses 3 dias de filmagem, ele teve a convicção de que seria possível fazer o filme. Mas, assim, respondendo a sua pergunta,
eu acho que a ideia que ele tinha era essa ideia, quer dizer, de contar o processo de realização do filme e contar o que aquelas pessoas tinham sofrido, aquela família tinha sofrido nos 17 anos decorridos entre a interrupção da filmagem de 64 e o momento que ele reencontrou aquelas pessoas, a Elizabeth em particular. Eu fiquei pensando aqui, depois disso tudo que vocês falaram, e da pergunta dela, é que... escuta aqui, como é? Mônica, né? Mônica. Eu fiquei pensando assim, que ele talvez soubesse que o Cabra é um filme que não acaba nunca, compreende? O Cabra é um filme que está sempre incompleto. E ele não sabia se aquilo era bom ou ruim. Nós temos agora uma sessão do Cabra, que vai começar em poucos instantes. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a conversa que nós tivemos aqui, especialmente aos dois colegas aqui de mesa, mas também aos professores.